Shalom a todos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje esse vídeo que eu estou fazendo aqui será postado como em forma de live mesmo, então talvez você esteja assistindo esse vídeo aí ao vivo. E eu fico muito feliz de hoje poder aqui partilhar essa mensagem. E é algo que eu sinto muita importância de poder espalhar, depois de ter visto algumas situações aí. Nesse vídeo de hoje aqui, nessa live, né, na verdade, que vai ser em forma de live, pretendo falar sobre a cosmologia bíblica, da real cosmologia, do real formato da Terra, que é relatado nas Escrituras, a forma com que os antigos hebreus acreditavam. Por que que essa forma, esse conceito de cosmologia, ainda é tão rejeitado pelo sistema convencional, inclusive o sistema religioso, que diz seguir a Bíblia, que diz ter a Bíblia como a palavra de Deus, como inerrante, como infalível. Então, eu quero mostrar aqui a incoerência, né, de muitos líderes religiosos, de muitos pastores. Recentemente até teve um debate aí na Rádio Musical FM, onde teve o irmão Vitor, que ele tem uma página interessante que ele fala sobre cosmologia, pensando fora da caixa. Ele foi lá defender a real cosmologia da Terra. Com isso, ele debateu lá com um pastor e tinha um outro, né, aquele que estava mediando o debate, que defende a teoria do design inteligente. E ambos rejeitam a cosmologia da Terra. Ambos defendem o criacionismo, defendem até o design inteligente, não acreditam em teoria da evolução, creio que acreditam que a Terra é jovem, mas na parte da cosmologia, não, na parte da cosmologia, a ciência jamais poderia mentir. Então, assim, eu percebo que ainda há muitas incoerências, né, por esses pastores, por esses teólogos, como que eles falam, né, assim, na teoria, não, a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é infalível, mas cosmologia, não, cosmologia, eles tinham ali uma visão ultrapassada, ou a Bíblia não relata nada disso. Quando, por exemplo, falar em Josué, era apenas a perspectiva de quem estava vendo. Aí na parte da cosmologia, é a NASA que está certo, né? A NASA e a ciência mainstream. A mesma ciência, entre aspas, que propaga a teoria da evolução, dentre tantos outros absurdos que negam claramente, né, a existência de nosso Criador. Então aqui, o papo hoje vai ser reto, vai ser direto, eu vou mostrar aqui muito embasamento envolvendo esse assunto da cosmologia, de como que é muito incoerente, né? Esses que dizem tanto crer na Bíblia, mas negam claramente a cosmologia. E só para deixar claro, o foco aqui do meu canal não é falar sobre a cosmologia bíblica, eu acho sim que é um assunto muito importante, um assunto que desperta muitas pessoas para a realidade. Para mim, teve isso, né? Teve essa aplicação depois que eu compreendi a cosmologia. Nossa, como que minha vida mudou. Antes eu achava a minha existência tão insignificante, tinha muitas dúvidas de quem eu era, por que que eu estava aqui, né? Qual que é essa realidade aqui? Por que que a gente está nesse mundo? Deus existe, né? Eu tinha essas dúvidas tudo. Depois que eu entendi a cosmologia, primeiro eu entendi que as escrituras eram reais, porque as escrituras, a palavra do Criador, relata esse formato, como também eu entendi que a existência dele era um fato e que a partir daí eu deveria buscá-lo. Então esse é o efeito natural que quando a gente compreende, né, o real formato da Terra, seja gerado em nós, enquanto que essas teorias, heliocentrismo, Big Bang, evolução, elas induzem as pessoas a terem uma visão completamente materialista de mundo, a acharem que são tão insignificantes em meio a um universo quase que infinito, e com isso a existência de Deus fica em xeque, alguns até falam que creem, mas ficam meio perdidas quanto ao propósito da humanidade aqui nessa terra. Acaba que muitas coisas da Bíblia, inclusive, não fazem muito sentido. Aí é mais fácil dizer que é apenas uma metáfora, que é um símbolo, ou que é apenas poético, não é? Impressionante como que muitos desses líderes, pastores, fazem muito isso, né? Quando que são contrariados, quando são confrontados, né, com suas crenças predominantes. Então, assim, o foco do meu canal não é isso. Eu entendo que a gente tem que pregar outras mensagens, às vezes a mensagem básica, ou outros conhecimentos que nos levam a desejar a santidade, a obediência, uma vida de devoção ao Criador. Hoje eu até entendo que realmente tem esse movimento aí, né, da Terra plana. Eu percebo que tem pessoas que
acreditam, né, nesse ponto até estão certos, acreditam na cosmologia correta, mas adentram em outros enganos, não prega muito o evangelho, não sei nem se acredita. Então tem gente aí que acredita em terra plana, mas acredita em ET, tem gente que fica falando que o Deus do Velho Testamento é o diabo. Então, por causa disso que eu prefiro não me intitular como alguém do movimento, apesar de crer naquilo que a Bíblia relata claramente. Eu acho importante a gente separar essas coisas e eu não tenho isso como algo dogmático, mas sim como um modelo que a Bíblia relata, como um meio para despertar as pessoas e como uma defesa da verdade. Aqueles que também vão falar, mas que diferença faz eu acreditar no modelo tal? Se eu aprendi que é o globo, qual que é o problema de acreditar que é um globo? Na verdade, tem sim problema, faz sim diferença, tá? Porque muitas pessoas que acreditam nessa concepção heliocêntrica, quando vierem aí os chamados ETs, a chance de serem enganadas é muito grande. Fora outras questões aí, fora outros eventos bíblicos que quem acredita naquele conceito não vai entender. Mas indo aqui direto ao ponto, vamos aqui ser bem diretos. Então a Bíblia relata ou não a cosmologia da Terra, não é? Eu vi esse debate aí que aconteceu na Rádio Musical FM, é impressionante como que esses teólogos, né, que têm essa visão convencional do sistema religioso que está totalmente ligado a esse sistema babilônico, né, a grande Babilônia, eles têm essa visão e distorcem completamente, falam que não, a Bíblia não relata esse conceito tão arcaico, esse conceito tão atrasado, a ciência está certa, é impressionante como que eles dão tão crédito, né, aos profetas cientistas, que na verdade são ocultistas. Eu vou provar aqui, não vou só ficar falando teoria, eu vou mostrar aqui, apesar de que eu já tenho vídeos no meu canal falando sobre isso também, e dão mais créditos do que nas próprias escrituras que eles dizem que consideram como inerrante, como infalível. Então vamos aqui ver, primeiro eu vou mostrar aqui algumas definições para vocês, ó, firmamento, cosmologia bíblica. Eu até peguei aqui de começo no Wikipédia, por mais que alguns falem, não, Wikipédia não tem valor, mas o que está sendo colocado aqui é apenas a realidade daquilo que a Bíblia relata. Ah, mas eu creio na Bíblia. Então tá, se você crê na Bíblia, se você crê que a Bíblia, do começo ao fim, ela foi inspirada pelo Criador, que os profetas do Criador, ao escreverem a Bíblia, eles foram inspirados, eles receberam uma mensagem divina, você acha que nessa parte específica eles não foram inspirados, não? Aí nessa parte, o Criador, por acaso, cegou o entendimento deles, permitiu que eles propagassem uma mentira, para depois ocultistas que incentivam o ateísmo fossem revelar a verdadeira cosmologia. Olha, para mim a conta não fecha. Se para você fecha, tudo bem. A questão que eu quero mostrar aqui é o seguinte: nós temos a Bíblia realmente como inspirada, como divinamente inspirada, como a palavra do Criador. Então por que a gente não crê naquilo que verdadeiramente está escrito lá? É isso aqui que eu quero confrontar com você que vai se deparar com esse vídeo aqui, em prol de defender a verdade. Você não pode relativizar a verdade. A verdade é uma só, queira você ou não, não importa se hoje o mundo acredita em sua maioria em uma concepção específica, a verdade do Criador é uma só. E aqueles que estão com seus olhos voltados para a matéria nunca compreenderão a verdade do Pai. Mas então vamos lá, vamos ver aqui diretamente ao ponto. Que cosmologia é essa, né, que a Bíblia relata? Ó, a cosmologia bíblica é a teoria cosmológica que pode ser reconstituída a partir das informações ali na Bíblia sobre o cosmos, né? Olha que interessante essa foto aqui. Ah, então a Bíblia realmente não relata nada da cosmologia plana estacionária geocêntrica? Ela dá margem até para o globo, né? Tem gente que pega dois textos completamente isolados, como Isaías 40, 22 e também Jó 26, 7, para dizer que não, na verdade, defende o globo, mas aí mais de 100, 200, 300, 400 textos aí são jogados fora, né? Em prol de dois que são mal interpretados, e no caso de Isaías 40, 22, até mal traduzido intencionalmente. A gente já vai ver isso aqui já já, tá? Então, olha, goste você ou não, o modelo cosmológico que a Bíblia relata é esse aqui, ó, onde tem águas acima do firmamento, onde tem águas também abissais, né, águas abaixo da terra. Aqui vai ter os mares, aqui vai ter a terra, sol, lua, estrelas. Aqui o firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo. Esse é o modelo que a Bíblia relata. Gênesis 1 é muito claro quanto a isso. Ó. Aqui vai falar que essa cosmologia também era
presente na Mesopotâmia, no Egito, na Pérsia. O céu é descrito como uma gigantesca cúpula luminosa, chamado em hebraico raquia, ou seja, o firmamento. O firmamento é nuvem? Eu já vi teólogo falando isso. Aí eu fico pensando, será que faz isso porque é tão ignorante assim ou porque realmente sabe, mas quer enganar, não quer admitir de forma alguma porque isso confrontaria demais seu ego? Dizer que firmamento é nuvem? Por favor, né, gente? Vamos ser honesto com o texto bíblico. Se você se diz estudioso da palavra e diz que o firmamento é uma nuvem, ou você não é estudioso coisíssima nenhuma, ou você está mentindo e não está sendo honesto. Vamos ser honestos aqui com o que a palavra verdadeiramente fala? Raquia, como você queira chamar, é algo firme, sólido. Inclusive, já já eu vou mostrar aqui o significado dessa palavra. Suportado por colunas cósmicas cujas fundações penetram além da superfície terrestre horizontal no abismo caótico e infernal, antípoda do céu. Uma cúpula acima da qual se agita o oceano celestial. Então, olha aqui o contexto muito claro, né? Isso esclarece, inclusive, o evento do dilúvio, onde as comportas do céu se abriram. Ora, comportas do céu se abriram, as águas primordiais que estão acima do firmamento desceram sobre a terra. Como que você explica isso no modelo da bola molhada giratória perdida no espaço? Como conciliar o evento do dilúvio com as escrituras? Você acredita que o dilúvio realmente aconteceu? Então, como você concilia esse evento nesse modelo aí que nos apresenta, que não tem água acima da terra, não existe nem firmamento, né? E água acima da terra também não. Hoje eles falam que há não sei quantos bilhões, não sei quantos lá de anos-luz existe alguma coisa, né? Mas não logo acima da terra, não acima do firmamento, né? Isso eles não dizem. Mas beleza, aqui basicamente vai falar, muito claro, o entendimento deles, Aí aqui, claro, né, eles vão dar uma desculpa, não, antes eles tinham essa visão, aí com o tempo eles foram mudando, né? Aí, quanto à disparidade entre as cosmologias bíblicas e científica moderna. Aí eles dão aquela desculpa, inclusive teólogos, né, muitos aí líderes, eles falam, não, a Bíblia não é um livro científico, não é um livro científico. Sabe por que eles falam isso? Porque eles não creem realmente na Bíblia. A Bíblia fala, sim, de ciência, de genética, de linhagem, da ciência envolvendo a criação da Terra. O homem foi formado do pó da Terra. Quando a gente analisa as composições do pó da Terra com o corpo do ser humano, é praticamente a mesma. O próprio capítulo de Gênesis 1, que não pode ser tido como literal, não é? Porque se for tido, cai por terra essas mentiras. Aí eles também negam que se trata de ciência. Mas sim, é ciência. Era a visão deles. Beleza? Aí aqui firmamento também, né? Vou compartilhar aqui com vocês agora. O conceito de firmamento bíblico. Não é conceito de firmamento da teologia moderna, tá? Conceito bíblico. Até porque a teologia moderna, ela se baseia muito na cultura greco-romana pagã. Na cosmologia do Antigo Oriente Próximo, o firmamento significa uma barreira celestial que separava as águas celestiais acima da terra abaixo. Na cosmologia bíblica, o firmamento hebraico, o raquia, é a vasta cúpula sólida criada por Deus durante a narrativa da criação do Gênesis, para separar o mar primordial em porções superior e inferior para que a terra seca pudesse aparecer. Aí o conceito foi adotado nos modelos clássicos e medievais, mas foi abandonado quando? Com os avanços da astronomia nos séculos 16 e 17. Hoje é conhecido como sinônimo de céu e paraíso. Então perceba, até essa época aqui, antes do século 16 e 17, eles ainda acreditavam. Foi a partir daí, com o nascimento da ciência moderna, né, da revolução científica, que houve aí, né, uma separação daquilo que é físico, daquilo que é científico, daquilo que é espiritual, daquilo que é científico. Antes eles entendiam que tudo era uma mesma coisa. Entendiam que a Bíblia e a ciência andavam de mãos juntas, né, mãos dadas. A partir daí, propositalmente, né, ocultistas que começaram a ditar o rumo do mundo, ditar o rumo da ciência, começaram a separar ciência, coloca aspas nisso,
daquilo que é espiritual, como se o espiritual fosse abstrato, não pudesse ser comprovado, e a única coisa que pudesse ser comprovada é apenas aquilo que é supostamente científico, né? Que passasse pelo método científico, que eles consideram apenas ali o empirismo, apenas ali aquilo que eles falam que é prático, né? Mas até o que é prático, que na verdade contraria a doutrina deles, aí eles não admitem. Então é prático no que convém. Agora olha que interessante isso aqui, ó. Firmamento. Em inglês, a palavra firmamento é registrada já em 1250, ó. Você quer saber, você quer ficar mais próximo de compreender a visão que os hebreus tinham? Volta mais para antigamente, para a visão mais arcaica, né? Que para muitos aí é atrasada, mas quanto mais arcaico, mais próximo da originalidade de quem escreveu a Bíblia. É algo muito lógico, não é? Mas como se distanciaram do entendimento genuíno, aí eles colocam o arcaico como se fosse atrasado, como se o povo do Criador que recebesse tantas revelações dele fossem povos atrasados, ignorantes, que não sabiam nada. Na verdade, quem não sabe nada somos nós nos dias atuais. Agora que está sendo revelado alguma coisa, né? Mas enfim, ó, 1250, na história de Gênesis e Êxodo do inglês médio, apareceu na Bíblia King James. A mesma palavra é encontrada nas traduções da Bíblia em francês e alemão, todas do latim firmamentum. É o que? Nuvem? Não. Um objeto firme, usado na Vulgata, século IV. Então, olha, perto ali, né, da época dos pais da igreja, era muito claro o entendimento. Ó, essa, por sua vez, é um calque do grego stereoma, também significando uma estrutura sólida ou firme, do grego rígido, que aparece na Septuaginta. A tradução grega feita por estudiosos judeus por volta de 200 a.C., olha só. A Septuaginta, que foi quando estudiosos judeus traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, inclusive antes de Cristo, está lá muito claro que o conceito de firmamento é de algo muito sólido, de algo muito firme. Por isso que eles utilizavam essas palavras. Então aqui, raquia, oraquia, é usada em Gênesis 1:6. E o que seria, né, essa palavra raquia? Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas e a gente já vai começar a entender melhor algumas questões. Porque nesse tal debate aí que aconteceu, o pastor lá, ele negou na cara dura que raquia, na verdade, prova o firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo. Falou que o firmamento ele pode ser encaixado na terra esférica. Quando eu olhei aquilo, pensei, não é possível que chegou nesse nível, né? Poxa, qual que é a dificuldade de admitir o conceito, né? O conceito que a Bíblia relata não é difícil admitir, basta você ter um pouco de honestidade, né? Aqui, ó, novamente, ó, o céu era uma cúpula sólida, cortina, represa celestial, separando as águas do céu da terra abaixo. Tanto é que tem passagens, né, como Malaquias 3:10, que é tão mal traduzida, mas fala de abrir as janelas do céu para derramar chuva sobre a terra. Por que é isso? Por que cai chuva sobre a terra, não é? De onde vêm essas águas de cima? Como que se abre as janelas do céu para cair águas? Qual que é o conceito que se encaixa nesses versículos bíblicos? Poxa, é simples de perceber, não é? Mas enfim, ó, aqui firmamento na Bíblia, mais uma vez, ó, significa expansão, espalhamento, espaço ou abóboda, certo? Abóboda, algo firme, sólido, muito bem batido, né? Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Eu acho que está um pouquinho mais para frente. Aqui, ó. Raquia. Firmamento, arco visível do céu. Firmamento, beleza. Águas de cima das águas de baixo. Uma estrutura em forma de domo que abrange a terra, tá? É basicamente isso. Aqui vai ter alguns comentários, né? Inclusive, eles comparam, né, como se tivesse sido batido essa estrutura, firmamentum, algo muito firme, algo muito sólido. Olha, a abóboda do céu, a gente vai ver o que é abóboda no céu, né? Ó, ráquia pode derivar de ríqua. Olha o que ríqua significa.
algo muito bem batido, algo muito bem ali martelado para ficar firme, algo que não se abala facilmente. Esse é o conceito bíblico de firmamento. Ríqua se refere a algo que foi batido ou martelado, tipicamente metal, para formar uma camada fina ou sobreposição. Percebe só a raiz de tudo isso? Então, eu espero que tenha ficado muito claro que raquia não tem nada a ver com essa forma que estão falando aí para a gente. Inclusive, só interromper aqui rapidamente, vou citar alguns textos aqui para vocês, só para vocês terem consciência de como que é sério, né? Como que essas pessoas que estão dizendo que firmamento não tem nada a ver com algo firme, com algo sólido, com algo muito bem martelado, essas pessoas elas estão sendo desonestas e negando claramente aquilo que a Bíblia relata. Porque Gênesis 1, dos versos 6 ao 8, vai falar: esse firmamento, esse domo primordial, essa abóbada celestial, é o que separa as águas de cima das águas de baixo. Basicamente isso. Aí Gênesis 1, dos versos 14 ao 18, vai falar que haja luzeiros no firmamento do céu para fazer a divisão de dia e noite. Com isso foram criados sol e lua para definir sinais, estações, dias e anos. Beleza. Salmos 19, verso 1, vai falar: o firmamento proclama a obra de suas mãos. Ezequiel, no capítulo 1, vai ter um relato muito claro também, Capítulo 1 de Ezequiel, a partir do verso 22, a semelhança por cima das cabeças das criaturas viventes era como um firmamento, como a semelhança de cristal, olha a comparação, espalhando-se sobre as suas asas no alto. Suas asas espalhavam-se debaixo do firmamento, tocando uma do outro, e 2 asas para cada um, cobrindo seus corpos. Aí na continuação, no verso 26, por cima do firmamento que estava sobre sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Então a palavra raquia, não tem como você dizer que essa palavra se encaixa numa terra esférica, já que está muito claro, muito óbvio, muito explícito que não, ela se encaixa no modelo da cosmologia bíblica. Mais uma vez, você crê naquilo que a Bíblia relata? Então, por que você não aceita os textos que estão nas Escrituras que indicam o modelo cosmológico da Terra? Nós devemos ser honestos com a nossa fé, não é mesmo? Inclusive, para quem duvida, né? Não, você está viajando, não é bem assim. Era uma perspectiva, né, de quem estava vendo, do homem. Vou mostrar aqui algumas Bíblias que relatavam claramente a verdadeira forma da Terra. Que tal a gente ir na fonte mesmo, em próprias Bíblias? Quero desafiar você aí. Você já viu alguma Bíblia que relata o modelo do globo? Só se for essas Bíblias modernas aí, com traduções claramente tendenciosas, né? Mas se for uma Bíblia mais original, até pegar o vídeo aqui do irmão pensando fora da caixa, olha a Bíblia que ele comprou aqui, Olha que interessante, né? Ele comprou aqui essa Bíblia Sagrada. Aqui vai ter os relatos, né, dos livros. Aí ele vai chegar na parte do relato da cosmologia. Olha só. Olha só, tá vendo? O mundo dos hebreus, a concepção que havia entre o povo hebreu quando eles escreveram a Bíblia. O firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo, além das águas abissais, né, o Sheol, tem o conceito que eles chamam de Terron, que seria, na verdade, essas águas abissais, que é muito claro, muito claro. E não é só esse aqui não, tá? Isso aqui é apenas uma Bíblia. No caso, seria essa Bíblia aqui, Bíblia Sagrada, Frei Ludovico Garmus. Nessa Bíblia contém esse relato da cosmologia. Mas olha só essa outra Bíblia aqui, inclusive está em inglês. Olha que interessante, O povo, antigamente, né? O povo, antigamente, eles criam dessa forma aqui, como está relatado. Pilares, né, que sustentavam a terra, águas abissais, o Sheol, firmamento, que era uma estrutura para eles muito firme, muito sólida, e as águas acima do firmamento, beleza? Esse é o modelo que a Bíblia relata. Bíblias mais antigas, mais arcaicas, né?
elas possuem esse relato muito claro. Olha aqui uma Bíblia em espanhol, olha que interessante. Concepción del universo según los hebreos. Concepção do universo segundo os hebreus. Basicamente era essa aqui. Ah, eu não concordo. Tudo bem, você tem o direito de não concordar, mas você quer realmente combater aquilo que a Bíblia relata claramente? Eu prefiro acreditar na Bíblia, não na ciência fundada por homens, né? A ciência que teve a mão de homens e até com intuitos malignos. Olha só aqui. Ilustração do século XVI, representação do cosmos na Idade Média, o povo no passado cria dessa forma. Olha só. Antiga concepção hebraica do cosmos, biblioteca Harold B. Lee, da Universidade Brigham Young. Olha, basicamente aqui, ó. Mais uma vez, esse era o modelo que eles acreditavam. Isso é irrefutável, tá? Mas beleza, a gente não tem só ráquia, né? Interessante que aí que a gente vê a desonestidade de muitos desses teólogos e líderes religiosos. Inclusive, tem um aí que hoje fala, não, quem fala que a Terra é plana está fazendo desserviço para a Bíblia. Fala grosso, né? Basicamente ele fala assim, mas há 10 anos atrás ele tinha um vídeo lá falando que Hug, que é a palavra que eu vou mostrar aqui, que é relatada em Isaías 40, 22, na verdade indicava algo circular e não uma esfera que a gente está acostumado. Porque em Isaías 40, 22 tem Bíblias aí modernas, né? Tudo aquilo que é muito moderno você pode desconfiar, tá? Que tem conceitos modernos, né? Que se distancia dos conceitos arcaicos, pode desconfiar que tem alguma coisa errada. Então, em Bíblias, né, mais modernas, eles colocam lá, ele é o que está sentado sobre o globo da Terra, sabe? Mas aí o que vale? Vale essa tradução pífia em português ou vale a gente investigar a palavra no original e entender o que essa palavra realmente quer dizer e quando que na Bíblia pode ser citado esfera, tá? Existe uma diferença bem grande aí, ó. Aqui nós vemos um paralelo, ó. Isaías 40, 22 vai citar círculo. Isaías 22, 18 que vai citar bola, esfera, objeto tridimensional. Existe uma diferença entre isso, tá bom? Olha, a palavra hug, no hebraico, ela pode significar horizonte, ela pode significar vastidão, ela pode significar círculo, ou pode significar, inclusive, abóboda, que, na verdade, só comprova o modelo cosmológico verdadeiro que os antigos hebreus acreditavam. Enquanto que a palavra que indica verdadeiramente esfera, bola, ou globo, como você queira chamar, é essa dur. Dur realmente indica bola, como por exemplo em Isaías 22, 18. Mas essa palavra hug indica, na verdade, um círculo que nada tem a ver com bola, tá bom? Ó, essa palavra hug é citada 3 vezes na Bíblia. Jó 22, 14, Provérbios 8, 27, Isaías 40, 22. Agora, olha que interessante como que essa palavra é relatada em Jó 22, 14. Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia pela abóboda do céu. Abóboda do céu. O que é abóboda, gente? Vamos ver aqui o que é abóboda? Olha só. Construção arqueada feita de concreto, pedras ou tijolos em forma de cunha, destinada a cobrir um espaço, apoiando-se sobre paredes, pilares ou colunas. Ó, certo? Abóboda é basicamente a mesma coisa que cúpula. Ó. Cúpula, parte inferior e côncava de uma abóboda hemisférica ou esferoide. Vamos ver aqui um exemplo de uma abóboda. Ó, cúpula é uma abóboda hemisférica ou esferoide. Então, abóboda, cúpula, no fim dá no mesmo. Ó. Olha o que é uma abóboda. Ó, abóboda de berço, abóboda de aresta. Olha o que é cúpula. Isso aqui é uma cúpula. Ó, cúpula. Cúpula, tá vendo? Enquanto que a palavra dur, que na verdade é usada em Isaías 28, eu até vou ler o texto aqui para vocês, ó. Isso sim que indica uma bola, ó. Enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Então, no texto de Isaías 22, 18, aí sim é citado
é a palavra dur, que na verdade pode significar bola, um objeto esférico. Agora, a palavra rug, sempre que é utilizada, indica, na verdade, um círculo. Olha só. Bom a gente entender o que é círculo, né? Olha só. Círculo é uma figura plana, assim como a circunferência. Uma pizza representa um círculo, pois sua extremidade é uma circunferência e seu interior é preenchido. E se tivermos agora uma forma circular, mas que em vez de ser plana é tridimensional, nesse caso teremos então uma esfera. Ah, a esfera não é circular? Claro que é circular. Mas se está escrito somente círculo, círculo é círculo, a sua forma é plana, como uma pizza. Agora, se for circular no sentido de esfera, sim, existe uma diferença. E a própria Bíblia utiliza duas palavras para representar uma coisa e para representar outra. Círculo no sentido de plano, como uma pizza, é rug. E circular no sentido de uma esfera, no sentido de uma bola, é dur. A Bíblia é muito clara quanto a isso, ó. Às vezes a gente tem que explicar o óbvio. Ó. Círculo protegido por uma cúpula ou abóbada. O que é um círculo? Está vendo? Círculo protegido por uma cúpula / abóbada. Esfera, objeto tridimensional. Esse é o modelo que nos apresenta, o que, segundo eles, é sustentado pela gravidade. Então, percebe que é muito diferente uma coisa da outra? E que, na verdade, essa palavra rug, que eles citam lá no texto de Isaías 40, 22, para dizer que não, a Terra, na verdade, é um globo, porque tem traduções tendenciosas que favorecem essa ideia, ela, na verdade, prova que existe uma abóbada, um domo ou cúpula, como você queira chamar, que protege a Terra, que possui uma forma circular, como uma pizza. O próprio Provérbios 8, 28 vai citar também um círculo, não é? Um círculo, né, que é traçado no horizonte. Isaías 40, 22 também é um círculo, acima do círculo da terra, ou cúpula da terra, e Jó 22, 14 é o que vai deixar mais claro que esse círculo, na verdade, trata-se de uma abóbada, que como nós vimos aqui, não tem problema ver novamente, você pode ver até a definição, abóbada, cúpula, não tem muita diferença, olha, abóbada, tá vendo? É tipo um domo, né? Tipo uma estrutura que cobre um objeto circular, né? Pode ser de outras formas também, mas no caso aqui de uma cúpula, ó, circular, tá vendo? Isso é uma cúpula, basicamente o firmamento que é relatado na Bíblia. Firmamento sólido, firme, muito bem batido, muito bem martelado. Esse é o modelo que a Bíblia relata. E não tem só essas palavras, tá? Outra palavra que prova de uma forma muito clara o modelo cosmológico que a Bíblia relata é Chamaim. Chamaim é a palavra utilizada lá em Gênesis 1, no verso 8, quando fala que o Criador deu o nome de céu. Ora ele vai chamar de firmamento, raquia, e ora ele vai chamar de céu, Chamaim. Tá bom, mas o que seria esse céu? O que seria esse Chamaim? Vou ler o texto aqui brevemente de Gênesis 1:8, só para vocês entenderem. Olha só. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Beleza. Céus, Chamaim. O que é Chamaim? Chamaim é o que significa céus. E só um adendo, que quando nós temos esse im no hebraico, significa que a palavra é plural. Portanto, não existe céu no singular no hebraico. Chamaim significa céus, indicando uma pluralidade de dimensões. Do mesmo jeito que a palavra maim significa águas, águas primordiais, como é citado lá nos primeiros versos da Bíblia, e não água no sentido singular. Esse im, na verdade, indica plural, certo? Então, por exemplo, Chamaim. Hoje, né, por exemplo, no judaísmo moderno, eles vão falar, não, Chamaim é a junção de Esh, que é fogo, e Maim, que é água, indicando fogo e água, uma fusão de fogo e água. Mas olha, eu acredito que não é a visão mais coerente. Primeiro que Maim é muito claro que é água. Por que água está associada à palavra que é denominada como céu? Já deveria ser motivo de questionamento, não é? Por quê? Aí a gente vê, tá aí essa outra palavra que está conectada com Maim.
Maim é água, tá? Só para provar aqui para vocês que é água, em Gênesis 1, no verso 2, no Gênesis 1, no verso 2, quando fala que o Espírito pairava sobre as águas, ali é utilizada essa palavra maim, que é águas no hebraico. Então, Shamaim seria o céu, céus, certo? Mas o que seria essa palavra chama, chamê? Chamê pode ser entendido como elevado, alto. Não é este que está aqui, é chamê, ou chama. É que chama pode ser confundido com Shema, Shema Israel, aquele que é citado lá em Deuteronômio, que seria ouve, escute, aprenda. Porém, é melhor a gente utilizar aqui chamê, chamê, inclusive nesse strong tem chamê e maim, chamaim, que seria basicamente águas elevadas, águas acima. Veja se não prova exatamente o conceito de firmamento, a cosmologia que os antigos hebreus acreditavam de águas acima do firmamento, onde o firmamento, ou céu, como você queira chamar, é na verdade a estrutura sólida que separa as águas de cima das águas de baixo. Olha só, o céu como o alto pode indicar a parte visível, lugar mais alto onde os corpos celestiais se movem, né? Ó, a partir de uma raiz não utilizada, significando ser elevado. Portanto, aqui não é este fogo, é chamê, que significa elevado, alto, né? Ó, chamê, singular não utilizada de uma raiz que significa ser elevado, o céu como no alto, certo? O éter superior, conceito do éter, né, que os povos antigos acreditavam, onde os corpos celestes giram. E aqui a prova, ó, maim, maim, que é presente na palavra chamaim, que é traduzida como céus, é água. Basicamente é água, como é citado lá em Gênesis 1, 2. Portanto, chamaim é uma prova do modelo que os antigos hebreus acreditavam. Essa palavra que é traduzida para nós como céu ou céus, já que é no plural, prova que existem águas elevadas, águas acima do firmamento, acima dessa estrutura sólida que nos cobre. Olha só, chamaim, derivado de chamê, ser alto firmamento, céu visível, como a morada das estrelas. Entende que indica algo elevado? Que na verdade a raiz aqui da primeira seria chamê e maim, a junção na verdade é essa. Beleza? Então eu espero que tenha ficado muito claro até aqui. E outra coisa que eu queria comentar com vocês agora é algo que eu percebo que também gera muita dúvida e mais uma vez entra a desonestidade, né? Desses líderes, né, desses teólogos, dessas pessoas que estão envolvidas com o sistema babilônico, amantes do mundo, né, amantes do sistema da ciência moderna, eles falam, não, Jó 26:7 prova que os hebreus, na verdade, eles acreditavam numa terra globo. Então, assim, ó, tudo que eu citei até aqui, até agora, né, para eles é literalmente assim, ó, pode jogar fora que para a gente não vale nada. Vale para a gente só pegar um texto ou outro isolado para favorecer a nossa visão, porque a gente não tem peito de contrariar o sistema científico, a gente quer estar envolvido com o sistema porque importa mais para o nosso status, para o nosso ego, para a gente se manter no topo, né, sendo bem aceito perante ao sistema. Então, para eles, vale mais isso. No meu caso, por exemplo, eu prefiro lutar pela verdade, ser o mais honesto e transparente possível. Bom, não sou eu que vou ser julgado por ser omisso em meio à verdade, certo? A gente tem que bater a real aqui, né? Você crê, você luta pela verdade ou você só honra com os lábios? Então, o Jó 26:7, que muitas pessoas utilizam aí, ó, eu vou até ler o texto aqui com vocês. Jó 26:7 é uma prova do globo. Então, tudo que a gente viu até agora, você pode jogar fora, não vale, né? Olha só. Jó 26:7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Interessante a gente entender o que é esse vazio, o que é esse nada, qual que é o conceito que os hebreus acreditavam e como fazer o paralelo entre uma coisa e outra. E não pegar esse texto isolado e querer forçar uma interpretação que a Bíblia não relata, como eu já tenho mostrado muito claramente aqui. Correto? Interessante que o vazio, citado em Jó 26:7,
é a palavra hebraica tohu. A palavra tohu é mais frequentemente usada para descrever desertos inabitáveis, cidades em ruínas, palavras sem valor ou ídolos inanimados, entre outras coisas. Beleza. Muitas vezes, tohu não significa nada no sentido de inexistência, mas pode indicar no sentido de ser caótico e sem função. Inclusive, essa palavra tohu, que até tem uma expressão lá em Gênesis 1, 2, tohu vabohu, significa a terra vazia, com um caos, né, com trevas sobre a face do abismo, como é citado lá, ó. Tohu vabohu, na forma de abismo, desolado, devastado. Então, o Jó 26:7, essa palavra tohu é utilizada, do mesmo jeito que é utilizada em Gênesis 1, 2. Aí eu pergunto para você, Gênesis 1, 2 significava que na terra ali não tinha nada, absolutamente nada? Ou, na verdade, tinha trevas, tinha um abismo devastador? E por isso que eles citaram essa palavra tohu. Porque essa palavra tohu, ela pode muitas vezes indicar isso. Olha só que interessante, a ação de estender o norte é paralela em pensamento à ação de pendurar a terra. Portanto, sobre o vazio é paralelo em pensamento à ação de sobre o nada. A frase hebraica traduzida como nada, né, nesse mesmo texto, belimá, é um apax legomenon. Sua aparição em Jó 26:7 é a única vez que a frase é usada nas escrituras hebraicas. Então, esse nada que é citado em Jó 26:7, belimá, ele pode ser entendido como a mesma coisa que tohu, certo? Mesma coisa que aquele vazio, né? O que será que é esse vazio? Provavelmente não conota a Terra flutuando no espaço sideral, né? Porque tem pessoas que querem pegar esse texto de Jó 26:7 para dizer, não, aí ó, a Terra está suspensa sobre o nada, olha, isso prova que os hebreus acreditavam na bola molhada giratória, na bailarina cósmica que a gente acredita que gira a 1.666 km por hora. A 1.000 e o número da besta quilômetros por hora. Curioso, né? Mas enfim, na verdade não. Como eu falei, né? Além de ter todos esses textos, toda essa estrutura, todo esse entendimento claro que foi trazido até aqui, a gente não pode pegar um texto isolado e mal compreendido para querer forçar uma interpretação que a Bíblia não relata. A gente não pode fazer pretexto com texto fora de contexto, não é? Então, olha, esse tohu, na verdade, seria o tohu profundo, as águas abissais, o abismo que é relatado em toda a Bíblia, né? Vamos voltar aqui ao conceito cosmológico da Terra, para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu pego aqui a imagem. Aqui, ó. Acho que tem uma imagem melhor, vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo o modelo cosmológico da Terra? Tá vendo que aqui existem águas abissais, o abismo, aqui existe o Sheol. A Terra, no modelo hebraico, né, da cosmologia hebraica, ela está sustentada sobre essas águas abissais. E não existe uma estrutura física ou sólida que sustente a Terra. Ela simplesmente está suspensa sobre as águas primordiais e o Criador, né, eu penso que até por causa do eletromagnetismo, que não faz com que a Terra, que é uma estrutura sólida, não se afunde sobre as águas, que seria a tendência natural. É por isso que em Jó 26:7 é falado que a Terra está suspensa sobre o nada, ou sobre o vazio. Ah, você está inventando, você está forçando a interpretação, será que eu estou mesmo? Vamos pegar aqui o conceito da Bíblia, não pegando um texto isolado. Separei aqui para vocês, ó. Primeiro de tudo, essa imagem é interessante, né? Fala aqui de Jó 26:7, e basicamente aqui vai explicar que esse texto de Jó 26:7 se encaixa perfeitamente com o conceito hebraico, da cosmologia hebraica, das águas abissais, que a Terra está suspensa. A Terra está suspensa sobre as águas abissais, e ela não afunda porque o próprio Criador sustenta a Terra sobre as águas abissais, beleza? Não existe uma estrutura sólida que sustente a Terra. É por causa de ela estar flutuando sobre as águas primordiais que pode ser entendido como suspensa sobre nada físico ou palpável. Olha só Salmo 136, no verso 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, olha o conceito hebraico que eles entendiam claramente. A terra era estendida sobre as águas abissais, como eu mostrei no modelo cosmológico. E tem, por exemplo, passagens, né, como na versão aramaica, né, no Targum aramaico, que é basicamente
A Bíblia traduzida do hebraico para o aramaico na época pós-exílio babilônico, Esdras, né, na época de Esdras, ele inclusive contribuiu para isso, já que os hebreus perderam muito do idioma hebraico. Com isso, né, alguns sacerdotes da época, né, alguns eruditos da época, como eles entendiam ainda o hebraico, eles decidiram traduzir a Bíblia do hebraico para o aramaico, para que as massas pudessem compreender a Bíblia e não ficassem perdidas. Então, em Jó 26:7, na versão aramaica, olha que interessante. Sobre águas, certo? Inclusive fazendo paralelo com Salmo 136, verso 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui é Salmo 136, né? Aí o Targum aqui explica que al-belimá, sobre nada, significa, na verdade, sem coisa alguma para segurá-la, sem uma estrutura sólida ou física. E ainda demonstra que sobre o vazio é, na verdade, sinônimo de sobre o nada, nenhuma coisa, nada, correspondente no aramaico, sem coisa alguma no sentido de estrutura sólida. Porque na versão aramaica, olha só, maiá, lembra que maim é do hebraico que significa águas? No aramaico seria maiá, sobre águas. Então, Jó 26, no verso 7, é colocado que a terra está suspensa, na verdade, sobre as águas. O texto aqui de Jó 26:7 no Targum aramaico é muito claro, indicando que esse nada que é relatado na Bíblia, que as pessoas distorcem desonestamente, querendo favorecer a ideia do globo, a ideia da gravidade, só prova, na verdade, o conceito hebraico que a terra estava suspensa sobre águas abissais, sem uma estrutura sólida que a segurasse. No livro 4 Esdras, né, que é um apócrifo, que não deveria ser apócrifo, também vai trazer esse entendimento. O que encerrou o mar no meio das águas e suspende a terra sobre as águas por sua palavra. O que estende o céu como uma abóboda, mais uma vez abóboda, e o fundou sobre as águas. Águas acima, águas abaixo. Esse é o conceito hebraico. Tanto é que o dilúvio, por exemplo, as comportas do céu se abriram e as regiões abissais também se abriram. Então, tanto águas de cima como águas de baixo inundaram a terra naquela época. Isso só se encaixa nessa cosmovisão da cosmologia bíblica, né? Nesse modelo que existe um firmamento, que a terra é circular como uma pizza, e existem águas acima do firmamento e águas abaixo da terra, inclusive essas águas abissais que sustentam a própria terra, porque a terra é suspensa sobre essas águas, pela palavra do Criador. Então perceba que Jó 26:7, quando a gente analisa o Targum aramaico, quando a gente analisa Salmo 136:6, e quando a gente analisa o livro de 4 Esdras, né, no capítulo 16, é só uma prova da visão dos antigos hebreus, e não uma prova do que as pessoas querem forçar de uma forma muito desonesta, que prova o modelo convencional moderno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Tomar uma água aqui, que é importante. Inclusive, né? É tanta desonestidade a pessoa querer pegar o livro de Jó para forçar essa interpretação. Vamos ler aqui uma passagem do livro de Jó. Vou pegar aqui com vocês. Pegar no celular mesmo, eu ia compartilhar a tela, mas eu vou pegar no celular. Jó 37. Jó 37, no verso 18, olha só. Ou estendeste com ele o firmamento, certo? Firmamento, que é sólido como espelho fundido. Veja como que isso se encaixa na Terra Globo. Me explica aí, você que é o erudito, você que é o doutor da lei, você que é tão aí apegado, né, à teologia convencional, à formação
acadêmica, como que você explica Jó 37:18 se Jó, na verdade, ele tinha a ideia da Terra Globo que estava suspensa sobre o nada, porque a gravidade sustentava ela, sendo que em Jó 37, verso 18, fala que o firmamento que é sólido como espelho fundido. Como que você encaixa isso? Me diz aí. Até pegar uma imagem aqui com vocês, porque assim, a incoerência é muito grande, né? Inclusive assusta, né? E o objetivo aqui, meus irmãos, não é pegar no pé de ninguém, não é nada disso. O objetivo é expor a verdade que falta tanto, né, por tantas pessoas que dizem aí crer na Bíblia, né? Mas na prática a gente vê que é só pelos lábios, né? Firmamento como espelho fundido. É o que está na Bíblia. Firmamento. Vamos pegar aqui. O que é espelho fundido, né? E detalhe que esse não é o texto nem mais claro em cima desse tema, tá? Tem textos ainda mais claros. Mas olha, firmamento, espelho fundido. Como que se encaixa isso na Terra Globo? Me explica aí. Ó, espelho fundido, tá vendo? Algo que dá para espelhar. Inclusive, ó, olha que interessante, né? Por que o Sol muitas vezes aparece dessa forma? O próprio Sol que a gente vê não é o Sol verdadeiro, né? É uma projeção holográfica do Sol que, na verdade, nem nessa dimensão está. Mas, enfim, né? Eu não sou nem de longe, né? Não sou especialista, não sou o maior especialista na parte científica desse assunto. Tem irmãos aí como o irmão Ednardo, né? Que é um irmão muito querido, onde ele assim aborda com muita profundidade, ele sim tem muito conhecimento em cima dessa área. Então ele com certeza vai saber explicar muito melhor essa questão aí, né? Mas olha só, espelho fundido, não tem segredo, gente. Você quer ser honesto com a Bíblia? Vamos crer no que a Bíblia relata? Então o livro de Jó, o tempo todo só prova a cosmologia correta. Mas a passagem que eu vou mostrar aqui agora, para mim, é a que mais prova de todas, tá? De todas, todas mesmo. Essa aqui, nossa, é clara assim que... Jó 38:14. Talvez você já tenha lido na sua Bíblia, ó. A terra se modela como o barro debaixo do sinete, e tudo se apresenta como vestidos. Olha esse texto aqui. Lembrando que sinete, ó, é isso aqui, é esse objeto aqui. E o barro seria isso aqui. O que é o barro debaixo do sinete? É basicamente você pegar o sinete, ó, e fazer isso aqui com barro. Você amassa o barro, e se o seu sinete ele tem um desenho, esse desenho vai lá e fica no barro, né? Porque o barro é completamente modelado e amassado sob o sinete, ó, assim, ó. Preciso dizer mais alguma coisa? Como que uma esfera, ela vai se manter uma esfera com barro sob o sinete? Como é que vai? Não tem como, né? É inacreditável. Ó, a terra toma forma como barro sob o sinete. Barro sob o sinete, a massa, ó, a massa. Então é circular e plana, irrefutável. Esse texto aqui, esse texto de Jó 38:14, olha, é um dos mais escancarados em cima disso, tá? Se você pega esse texto de Jó 38:14 e fala, não, a Bíblia não relata esse modelo, olha, de verdade. Ou você tem uma dissonância muito grande, com todo respeito, ou você realmente é um negador de texto, você não quer admitir, o seu ego não te permite admitir. Ou você sabe que é enganar. Pode ser as três opções, né? Enfim, a questão aqui, meus irmãos, é que a gente tem que ser coerente com esse livro que a gente tem como sagrado, ó. Esse livro aqui que a gente tem tanto como sagrado. Você defende esse livro como a palavra do Criador, como inerrante, como infalível? Então por que você não acredita em tudo que está relatado lá? Por que você só acredita naquilo que convém, naquilo que não convém, naquilo que vai tirar o seu status? Aí você deixa de lado, né? Aí você prefere acreditar justamente naqueles que constantemente blasfemam contra o Criador, que mostram claramente que querem distanciar as pessoas do Pai.
trata-se disso, de ser coerente com aquilo que a Bíblia relata, tá bom? Sinceramente, eu não sei nem se esse vídeo vai durar no canal, mas eu não tô nem aí, eu prefiro expor a verdade. Não tenho compromisso, não tenho vínculo com a mentira, não vendo minha alma por causa de status, de dinheiro. Então, assim, ó, Jó 38, verso 14. Muito claro, né, gente? Sinete, barro, ó. Impossível esfera nessa história, tá? Fora tudo que já mostrei aqui, que jamais pode ser ignorado, né? Deixa eu me ver. Inclusive, né, Terron, aquela questão de Jó 26, 7. É basicamente o Terron, né, o grande abismo, é o que sustenta a terra, essas águas abissais. Esse era o conceito hebraico. Ó. Certo? Beleza? Por isso que Jó 26, 7 só prova, na verdade, o modelo cosmológico. Ele não pode ser um texto pegado isolado e querer a gente ler com a nossa ótica, sendo que quem escreveu a Bíblia tinha essa visão aqui. Ó. Fato, Jó tinha essa visão. Eu mostrei aqui Jó 37, 18, Jó 38, 14, que é o mais claro. Não tem como você querer dizer, não, o livro de Jó, na verdade, defende a bola molhada giratória. Não, não defende. Aqui, ó. Todos os povos antigos, eles criam nesse modelo. Todos, tá? Inclusive povos pagãos, porque é só a gente questionar um pouquinho. Como que povos que nem tinham contato uns com os outros acreditavam no mesmo modelo, acreditavam que tinham águas acima do firmamento, se eles não conseguiam ver as águas acima do firmamento? Pensa bem aí, porque tem gente que fala, não, eles acreditavam no modelo plano, né? Eles acreditavam no modelo plano porque ele era a perspectiva que eles tinham. Tá bom, mas eles viam águas acima do firmamento? Eles viam as águas abissais? Como é que eles acreditavam dessa forma? Como que povos que nem tinham contato uns com os outros acreditavam na mesma visão? Como que você me explica isso? Como que você me explica que esses povos, através do modelo que eles sabiam que era o verdadeiro, que é esses modelos aqui, na verdade o hebraico, que é o mais coerente, né? Mas enfim, tudo aponta para esse modelo. Eles tinham tecnologias, eles faziam navegações, viagens, eles faziam projeções astronômicas, tinham um conhecimento incrível dos astros. Como que esses povos que faziam tudo isso, inclusive faziam com muita precisão, em cima desse modelo que eles acreditavam, estavam completamente enganados e certo estão as pessoas hoje. Poxa vida, né, gente? Se você prefere idolatrar os cientistas modernos, faz o que quiser. Mas, inclusive, até aqueles que controlam o sistema, os maçons, que querem que a gente acredite nisso enquanto que eles acreditam na verdade, eles acreditam no modelo cosmológico correto. Inclusive, ó, o símbolo da maçonaria é basicamente o símbolo do firmamento. Eles jogam na nossa cara o que eles acreditam, mas para o povão vai a mentira, né? Vai a Naja, que a Naja relata. É brincadeira, né? Antes de falar isso aqui, que tem outra bomba aí que eu quero soltar também, para muitos protestantes. Os protestantes, eles têm Lutero, Calvino como grandes referências, não é? Assim, eu particularmente não tenho, tá? Claro, tudo teve uma permissão do Criador, da reforma, da Bíblia ser mais acessível para as pessoas, mas tanto Lutero quanto Calvino eram pessoas muito assim, suspeitas, né? Baseado no que diziam crer, suas vidas diziam o contrário. Lutero escrevia coisas absurdas contra os judeus, tinha problemas aí com o alcoolismo, coisas que não podem ser ignoradas. E Calvino, ele demonstrava ter um estilo muito ditatorial, né? Calvino, o caso de Miguel Serveto nunca pode ser esquecido. Ele literalmente mandou matar Miguel Serveto só porque Miguel Serveto, que era o médico da época, não acreditava no calvinismo de Calvino e na doutrina da Trindade. Aí Calvino mandou ceifar ele. Muito cristão isso, né? Mas enfim, por que eu estou falando de Lutero e Calvino? Apesar de, para mim, pelo menos, não serem exemplos, para os protestantes eu sei que são, em um ponto eu tiro o chapéu e falo, ó, nesse ponto eles estavam mais que certos, que é o seguinte: eles não acreditavam no modelo heliocêntrico. Eles falavam claramente, olha, modelo heliocêntrico não se encaixa com aquilo que a Bíblia relata. Então, tanto Lutero quanto Calvino acreditavam nesse modelo aqui que os antigos hebreus criam. Correto?
Ah, não, não criam, não sei o quê. Criam sim, já já eu vou mostrar aqui. Mas antes eu quero só trazer uma reflexão com vocês, que é o seguinte. Aí tem as pessoas que vão pegar lá Jó 10, versos 12 e 13, né? Jó não, perdão. Josué 10, versos 12 e 13. Josué 10, versos 12 e 13 vai falar o seguinte, né? Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E no livro de Jazer, né, que é citado na Bíblia, é apócrifo, porque homens tiraram, mas é citado na Bíblia. A Bíblia, que é um livro 100% inspirado, vai citar um livro que não é? É a pergunta que eu faço para você que crê na Bíblia como inerrante e infalível. Então, no livro de Jazer, no capítulo 88, vai narrar esse mesmo acontecimento. O sol e a lua se deteram sobre o céu. Eles pararam. Então eu pergunto, quem está em movimento, o sol ou a terra? Não, quem parou, não, quem parou foi a Terra. Tem alguns que falam hoje, não, quem parou foi o universo. Bom, primeiro que até nisso, olha para você ver a seriedade, né? Até ateus, eles dão risada quando algum teólogo, algum líder religioso, pastor, padre, rabino fala isso, porque eles sabem muito bem que se caso a Terra parasse, baseando-se nesse conceito que a Terra está se mexendo, a velocidade do número da besta, mais 1000, né? Enfim, baseado nessa concepção moderna, eles entendem claramente que se realmente a Terra estivesse mexendo, ela parasse do nada, ia ter ali um caos total, não ia ter como a Terra continuar subsistindo. E outro, o universo inteiro parar, poxa vida, o texto fala, Sol e Lua pararam. Aí a pessoa, não, quem parou foi o universo. Ah não, mas era apenas a visão limitada de Josué, a visão arcaica, antiga, retrógrada dos servos do Pai. Poxa vida, viu? Me impressiona ver como que essas pessoas chamam Deus, né, o Criador, de mentiroso, chamam os profetas de ilimitados, sendo que se tem alguém que recebeu o conhecimento verdadeiro, o conhecimento mais sagrado, o maior conhecimento possível foram eles. Mesmo que um tenha recebido mais em uma área, outros em outra, poxa vida. Logo o povo que recebeu tantas revelações, revelações do fim dos tempos, revelações até da era vindoura, revelações do que aconteceu anteriormente, receberam revelações de coisas que haviam de acontecer naquela época, mas aí na parte da cosmologia, não. Deus falou, não, nisso eu vou deixar eles propagarem uma mentira, nisso eu não vou revelar para eles a verdade, e depois eu vou capacitar os cientistas, que nem são tementes a mim, que são ocultistas, que me negam a todo momento, que consagram as suas teorias e missões a Satanás, para eles eu vou revelar a forma correta. Poxa vida, né? A que ponto chegamos de ter que explicar que a grama é verde? Então, assim, se na Bíblia está falada que o Sol e a Lua pararam, qual que é a sua dificuldade em crer naquilo que a Bíblia relata? Ou por acaso você acha que o Criador permitiria que seus profetas revelassem uma mentira? É isso mesmo que você acredita? Você acredita mesmo que os profetas eles tinham uma visão limitada, que eles eram pessoas ignorantes? Logo, aqueles que receberam o conhecimento da fonte de todo o conhecimento verdadeiro, poxa vida, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Então, não é apenas uma questão de perspectiva. O modelo cosmológico que a Bíblia relata, como eu falei, é muito claro do começo ao fim. E Josué 10, versos 12 e 13 só prova, na verdade, aquilo que a Bíblia relata. Mas tem pessoas aí que preferem colocar aquilo que Newton relata, aquilo que Einstein relata, né? E dentre outros aí. Mas lembra que eu falei de Lutero e Calvino? Vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui, Lutero e Calvino, né? Os pais da Reforma, né? Os protestantes adoram Lutero e Calvino. Olha que interessante, né? Na Table Talk, coleções de comentários de Lutero sobre uma variedade de tópicos, olha o que ele vai falar. Houve menção a um certo novo astrólogo que queria provar que a Terra se move e não o céu, o Sol e a Lua. Isso seria como se alguém estivesse andando em uma carroça ou em um navio e imaginasse que a Terra estava parando enquanto a Terra e as árvores se moviam. Então é isso agora. Quem quer
Ser inteligente não deve concordar com nada que os outros estimem. Ele deve fazer algo próprio. É isso que faz aquele sujeito que deseja virar toda a astronomia de cabeça para baixo. Mesmo nessas coisas que são jogadas em desordem, eu acredito nas Sagradas Escrituras, pois Josué ordenou que o sol parasse, a lua parasse, não a terra. Então, mesmo discordando de muitas coisas de Lutero, nesse ponto, ele foi muito honesto, ele foi muito certo. Exatamente isso, tá? Aí eu fico pensando, o que esses protestantes pensam, né? Se eles acham que Lutero foi tanto o máximo, aí nesse ponto Lutero era ignorante, né? Nos outros pontos ele era o máximo. Quando ele não gostava da carta de Tiago, né? A carta de Tiago era uma carta de palha, tudo bem. Quando ele falou mal dos judeus, tudo bem. Que ele estava errado, obviamente. Agora, quando ele fala realmente algo certo, não. Aí ele era ignorante, ele tinha uma visão arcaica. É complicado, né? Mas, enfim, em suas palestras sobre Gênesis, olha o que Lutero vai escrever. Na verdade, é mais provável que os corpos das estrelas, como o do Sol, sejam redondos e que estejam presos ao firmamento como globos de fogo para iluminar a noite, cada um de acordo com sua dotação e sua criação. Beleza? Ele vai falar que também nós devemos ser diferentes dos filósofos, devemos acreditar que no conceito hebraico, né, as águas acima dos céus. Basicamente ele vai falar, em vez de negá-las perversamente ou interpretá-las presunçosamente em conformidade com o nosso entendimento. O Lutero aqui ele foi muito enfático, olha, vocês que querem aí se desviar do que a Bíblia está relatando, vocês estão agindo de forma perversa, tá? Vocês estão querendo agir conforme o seu próprio entendimento e não conforme o entendimento do Criador. Nesse ponto, ó, ele está de parabéns, ele mandou bem mesmo, tá? Só agora, o porquê que ele fez isso, a real intenção, aí eu já não sei, né? Lutero também Não, Lutero também, né? Lutero é o que eu estou citando aqui, beleza. Acho que já ficou claro, né? Calvino, ele não foi tão direto como Lutero, tá? Lutero ele já foi mais direto, mais assertivo. Calvino nem tanto. Porém, Calvino vai ter citações aqui, ó. Quer ver? Não é aqui não. É aqui, acho que é aqui mesmo, ó. Quando Calvino, né, ele faz uma declaração em um sermão sobre 1 Coríntios, Calvino adverte contra aqueles que dizem que o sol não se move e que a terra é que se move. Ele descreve aqueles que sustentam essa visão como completamente loucos e como possuídos pelo diabo. Calvino era muito extremo, né? Mas, enfim, ele, pelo menos, foi honesto em dizer, não, ó, vocês estão acreditando aí na visão de Copérnico? Tem nada a ver com a Bíblia, tá? Vocês estão se desviando, vocês estão completamente errados, porque o que as Escrituras relatam é que a terra está parada e que o sol é que se move. O sol está sob o firmamento e o sol é que se move, não a terra que se move sobre o sol. Inclusive, né, rabinos no passado, antes da contaminação babilônica, que eles também passaram, vai ter citações que eles vão falar, o mundo é como uma cúpula, e a esfera das estrelas não se move. Essa interpretação aqui, né, desse. E aqui também, ó, Bereshit Rabá, o santo bendito seja ele, levantou todas as águas da criação e colocou metade delas no firmamento e metade no oceano. É surpreendente. Está assim escrito, o rio de Deus está cheio de água. O firmamento é semelhante a uma piscina ou reservatório e acima da piscina há uma cúpula. Mais uma vez, muito claro o entendimento. Opa, eita, acho que eu mostrei antes da hora, né? O entendimento que os antigos hebreus acreditavam. Mas os próprios sabinos modernos, assim como padres e pastores, em sua maioria, não todos, né? Assim como nem todos pastores também, nem todos padres, mas a grande maioria sim, eles se renderam ao conceito moderno da cosmologia da Terra, né? Claramente, explicitamente se renderam. Mas enfim, né? Eu tinha falado aqui, né? Como que esses líderes, né? Igual no debate lá que eu vi, infelizmente, colocam a visão da ciência moderna ocultista satanista acima do que a Bíblia, que foi inspirada pelo Criador dos céus e da terra, com conhecimento divino e sagrado, relata. Eles preferem acreditar em Newton do que em Josué, ou do que em Moisés. É lamentável, né? Prefere acreditar em Newton, olha só, Newton,
Ah, não, Newton não era maçom de jeito nenhum, porque a maçonaria só surgiu depois. Gente, ou ingenuidade ou a pessoa realmente ela não quer admitir, né? Não quer confrontar o seu ego ou quer enganar. Porque assim, a maçonaria só foi fundada século XVIII ou século XIX, só foi admitida como oficial. É óbvio que aqueles que controlam o mundo, que querem manter as massas no engano, eles não vão falar a verdade de todas as coisas. Eles ocultaram a verdadeira história de nós e dentre tantas outras coisas. Então é óbvio que eles não vão falar para nós a verdade. E baseados-se nessas sociedades secretas, eles já existem há muito tempo, tá bom? Inclusive na época do Messias. Quem que são os construtores que rejeitaram a pedra angular? O que significa maçom? Maçom é uma palavra francesa que vem do francês, né, que significa pedreiro ou construtor. Veja se não encaixa exatamente com os construtores que rejeitaram a pedra angular na época do Messias. Na época dele já tinha sociedade secreta. Poderia ter outros nomes? Creio que sim, tá? Tinha outros nomes. Tanto é que teve um tempo até que eles se denominavam mais Cavaleiros Templários, até que sim, teve um momento que eles colocaram esse nome aqui. Mas isso não significa que antes eles não se reuniam, que antes não existiam sociedades secretas. Não sejamos inocentes, não sejamos ingênuos. Aqui, por exemplo, é muito clara a associação de Newton com sociedade secreta. A alquimia da ciência e o misticismo, até porque a ciência moderna e a alquimia e magia e feitiçaria e ocultismo e misticismo estão inteiramente ligadas. Pesquise sobre a fundação da Royal Society e você vai entender muita coisa. Como que sociedades secretas estão diretamente ligadas com a fundação da ciência moderna, né, da Revolução Científica, onde eles separaram a Bíblia da verdadeira ciência, entre aspas, né? Olha só, site maçom, biografia de maçom, de Isaac Newton. Mas não era, né? Não tem nada a ver. Vai nessa, né? Então, se você prefere acreditar em alguém que era de sociedade secreta, você pode acreditar. Agora, você dizer que é servo do Criador e você dizer que crê nas Escrituras como inerrante e infalível, a conta não fecha, meu amigo. Escolha, toma logo um partido, porque o Criador está te vendo, tá? E ele sabe muito bem daqueles que realmente o buscam, daqueles que reconhecem aquilo que ele revelou e daqueles que preferem negar o que ele revelou por conveniência. Enfim, é muito incoerente, né? Dessas pessoas que preferem acreditar nesses aqui, ó, todos esses, né? Que contribuíram com o heliocentrismo, que inclusive significa Sol como centro. Lembra muito Egito Antigo, Roma Antiga, Deus Hélios, né? Curioso. Heliocentrismo, Sol como centro, Deus Sol, Sol Invictus, não é? Como era adorado em Roma. Muito, muito curioso isso aí, né? Mas, enfim, quando você vê todos esses aqui com um compasso, símbolo da maçonaria, pode saber, basicamente eles estão mostrando aquilo que eles verdadeiramente eram. Pessoas que eram de sociedades secretas, Pitágoras, Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, todos eles pertenciam a sociedades secretas e por isso contribuíram para manter as massas aprisionadas nessa visão materialista, longe do Criador, longe da verdade dele e daquilo que foi revelado para ele e é inspirado nas Escrituras. Servos de Satanás. Mas alguns acreditam que Newton, e dentre outros, era cristão, né? Beleza. Quer acreditar, acredite. Alguns preferem acreditar em Alice no País das Maravilhas, né? Enfim, e a própria NASA, né, eu não vou expor aqui agora, até porque talvez fique pesado demais para o vídeo ficar no ar, mas eu tenho um vídeo aqui onde eu mostro sobre a falsa ida do homem à Lua, né? Eu basicamente tenho um vídeo falando sobre isso e lá eu cito a associação da fundação da NASA com maçonaria, atornautas, maçonaria, a associação com aqueles que serviram ao Bigodinho na Alemanha, sabe? Alguns pensam que eles perderam a Segunda Guerra, que o Bigodinho ele tirou a própria vida. Porém, se você pesquisa a Operação Paperclip, você vai ver que, na verdade, é bem diferente. Que o exército americano capturou muitos dos soldados que pertenciam ao Bigodinho. Inclusive, um deles chamava Werner von Braun, eu acho que é assim que pronuncia, e ele foi alguém que contribuiu muito para, posteriormente, a fundação da NASA. Inclusive, quando von Braun ele veio a falecer, em seu túmulo estava lá escrito o versículo de Salmos 19:1, que fala justamente do firmamento. Mas tudo é apenas uma mera coincidência, né?
NASA deriva da palavra hebraica nasha, que significa engano, mentira. A NASA que batiza o nome de suas missões espaciais como Apolo e Artemis, nomes de entidades pagãs. Entidades pagãs gregas, né? Mas não tem nada a ver. São esses que detêm a verdade, né? Na forma da Terra, e a Bíblia e os profetas é que estão errados e que têm uma visão arcaica, né? Beleza, você quer acreditar assim? Só mostra a sua desonestidade, só mostra quem realmente crê nas coisas do Pai e quem não crê. Mas enfim, né? Tem mais algumas coisas que eu queria mostrar, já vou partir para o encerramento, só um instantinho. Aí, além de tudo isso que eu falei, que já é muita coisa, tá? Para a gente simplesmente desprezar e querer isolar um texto fora de contexto, vamos a alguns eventos bíblicos, né? A Torre de Babel. Imagina a Torre de Babel, eles queriam chegar aos céus, certo? As regiões celestiais. E no globo, como é que eles chegariam às regiões celestiais se, no modelo do globo, né, no modelo do universo heliocêntrico, a gente nem sabe onde estão os céus, existe um universo gigantesco, material, gravitacional, e o céu vai saber onde está, né? Como é que eles iam conseguir chegar aos céus, né? Como é que você me explica isso aí? Agora, vamos olhar aqui no modelo cosmológico correto, ver se não encaixa perfeitamente. Que eles queriam, na verdade, romper o firmamento para chegar nas dimensões celestiais. Qual que é mais lógico aí? Pensa bem aí. Escada de Jacó, você pode pensar. Poço sem fundo, né? A inundação, que é o dilúvio. Esse, para mim, é o mais claro, tá? Além das águas, das comportas do abismo, as comportas do céu também se abriram. Cadê as águas acima do globo e as águas abaixo do globo? Janelas da galáxia, por acaso? Existe isso? Pois é, né? Como que você explica também a visão de Nabucodonosor, que ele viu uma árvore, né, gigante que dava para ver toda a terra? Um próprio Messias, né? Aqui eles colocaram Yahushua, né, o nome mais arcaico. Como que ele viu todos os montes da terra, todos os reinos da terra, se no modelo do globo a gente não consegue ver o que está mais abaixo devido à curvatura? E aí, como é que você explica isso? Sol, lua e estrelas estão no firmamento. Como é que você explica isso no modelo do globo, né? Firmamento, muito claro, estrutura sólida. Como que o Messias desce sobre a terra e todo o olho verá? Lá em Apocalipse 1, no verso 7. No modelo do globo não dá para ver tudo, não dá para ver todas as áreas da terra. Até a Nova Jerusalém, eu acredito que ela vai descer sobre o terceiro céu, sobre o Éden, né, a nova terra, mas tudo bem. Para quem acredita que vai ser nessa terra, como que se encaixaria no modelo do globo? Eles mesmos falam que é impossível. Agora, no modelo plano, pronto, se encaixa perfeitamente. E outro que para mim é um dos mais claros, é para você pensar, tá? Eu creio que você é alguém pensador, que você questiona as coisas, né? Que você não é tão ingênuo assim. Você crê que o nosso Messias, Yeshua, ele por acaso diria alguma mentira? Porque alguns falam, não, os profetas tinham uma visão arcaica. Tá, os profetas tinham. E o Messias, ele tinha? Ainda mais esses que creem que ele era o próprio Deus encarnado, para mim, ele era o filho do Criador divino, mas não o próprio Deus, mas tudo bem. Como que ele, sendo tão assim superior, né, a qualquer outro que já pisou nessa terra, ele por acaso diria uma mentira, sendo ele aquele que veio sem pecados ao mundo? Poxa, sabe o que ele diz lá em Mateus 24, 29? De estrelas caindo sobre a terra. Mateus 24, 29. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Como que você explica no modelo heliocêntrico estrelas a bilhões, trilhões de anos-luz, muito maiores do que a Terra, infinitas vezes maiores, como que elas cairão dentro da Terra, sendo que elas são infinitas vezes maiores? Pense bem aí, pequeno gafanhoto. Agora veja se no modelo do firmamento, as estrelas no firmamento e caindo sobre a Terra, não sendo grandes dessa forma, vê se não é muito mais coerente, se é o único modelo que se encaixa. Poxa vida, né? O Criador deu o cérebro para a gente usar, não para a gente sair acreditando em tudo que aprendemos aí ao longo da vida, mas alguns preferem crer e preferem descredibilizar a Bíblia e as próprias palavras do Messias. Ai daqueles que deturpam as palavras de Yeshua. Ai daqueles, viu? Que dos profetas, por mais que já seja um absurdo, nem se compara com aqueles que querem deturpar aquilo que o próprio Messias falou. Logo, a palavra do Criador, né? Aquele que veio trazer a plenitude de tudo. Imagina as pessoas deturpando as palavras dele, o que elas vão acumular para si. Mas enfim, né? Escada de Jacó também.
Só a gente ler a Bíblia do começo ao fim com a visão correta dos antigos hebreus que a gente vai entender exatamente aquilo que está relatado lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Estou partindo aqui para o encerramento. Livro de Enoque, né? Olha, livro de Enoque muito claro também. Percurso do Sol, o Sol é que se move, né? Que vai explicar claramente, ele é o grande luminar. Inclusive, vai citar grande luminar, sua iluminação é 7 vezes maiores, ó. Sua luz é 7 vezes mais brilhante do que a Lua. Em tamanho, porém, ambos são iguais. Olha como que o livro de Enoque contraria completamente a visão heliocêntrica, onde o Sol é muito maior do que a Terra e a Lua é bem menor. Olha só como que contraria claramente. Apesar de que até a Lua eles colocam num tamanho maior do que realmente é. Segundo o modelo, né, cosmológico da Bíblia, o modelo que é relatado no livro de Enoque, em tamanho ambos são o mesmo. Aí você pode se perguntar, mas por que em Gênesis diz luminar maior, luminar menor? O próprio livro de Enoque também diz aqui grande luminar. Por que é grande luminar? Por causa de sua aparência, porque a sua luz é 7 vezes mais brilhante do que a da Lua. Em tamanho, porém, se não se baseasse na luz, ambos são iguais. É por isso que no sistema religioso, né, esses teólogos, líderes, né, eles rejeitam tanto o livro de Enoque, que é relatado no livro de Judas, né? O livro de Judas eles têm como sagrado, mas o livro de Judas que é sagrado, citaria um livro que não é sagrado? A conta não fecha, né? Mas para eles sim, né? Então o livro de Enoque, isso porque eu estou pegando uma outra passagem, né? Que vai citar mais uma vez, né, o movimento das estrelas, do Sol, da Lua, ó, extremos do mundo, 12 portões, aqui está falando do firmamento, Sol e Lua se movendo. Aqui vai falar, mais uma vez, grandes luminares, o tamanho de ambos é o mesmo. Então, o livro de Enoque, ó, não deixa dúvidas alguma em cima disso. E para encerrar, eu só queria mostrar mais umas coisas para você. Mas e evidência científica, já que as pessoas se prendem tanto a isso? O foco aqui desse vídeo não é ficar mostrando evidência científica, tá? Mas se você quer ver alguma coisa, não tem problema. Como que você aí, você que é inteligente, você que usa o seu cérebro, você explica viagens, né? Como é que a aviação explica as viagens no modelo do globo? Como é que é coerente essas viagens no modelo do globo, né? Olha só. Chega a ser engraçado, né? De Santiago, o voo de Santiago para Joanesburgo, na África, ele para em Senegal. Uai, coisa estranha. Por que faz um formato assim triangular? Ó, faz assim o voo, por que não vai direto? Não é muito mais fácil? Olha no modelo plano como que fica muito mais claro. Ó, Santiago, olha onde está Senegal e olha onde está Joanesburgo. Agora sim. O voo segue uma linha reta. Inclusive, os próprios pilotos admitem que não há correção de curvatura. O voo é plano do começo ao fim. Próprios pilotos admitem isso. Para em Senegal, segue um pouco mais reto, para em Joanesburgo. Mas não, né? A gente que é louco. Olha só, Sydney para a cidade do México, para em Los Angeles. Ué, por que vai parar ali em cima, depois vai descer um pouquinho assim? Em vez de seguir reto? Tá, olha só. Sydney, Los Angeles, só segue um pouco mais reto, cidade do México. Tel Aviv para São Paulo, para em Madrid. Ué, estranho, não é? Olha só, o modelo do globo. São Paulo, é Tel Aviv. Tel Aviv para São Paulo, ó, para em Madrid. Por que não vai direto? Ó? Tel Aviv, pode ir direto para São Paulo? Não. Vai em Madrid, sobe um pouquinho, depois, para mim, não bate, né? Enfim, mas esse aqui também, ó, esse aqui é absurdo, né? Rio Galegos para Joanesburgo, para em São Paulo. Olha só, no modelo do globo, faz literalmente isso aqui, ó. Faz isso aqui. Nossa, esses pilotos, eles estão com muito combustível para gastar, né? Estão a fim de gastar combustível à toa, né? Em vez de seguir um caminho reto. Porque olha só, Rio Galegos, para em São Paulo, que é mais reto, depois vai reto para Joanesburgo. Qual que é mais lógico? Me diz aí. Mas enfim, né? Não existe comprovação científica, vocês são doidos. Né? Enfim, queria só mostrar para encerrar aqui, olha só. Experimento empírico, tá? Alguns vão dizer que é perspectiva do observador, mas está aqui, ó, terra bem paradinha, apenas o vento, né, movendo as árvores, o sol se mexendo, ó. Sol se mexendo,
Mas não, é perspectiva do observador, porque a gente não sente o movimento de 1000 e o número da besta. Tá bom, né? Mas está aqui o Sol se mexendo e a Terra paradinha. O firmamento se mexendo, né? Sol, Lua e estrela se mexem enquanto que a Terra está parada. Esse é o conceito bíblico. Aí vamos ver mais a continuação aqui. Olha outro caso. Ó. Ah, mas o Sol não desce no horizonte por causa da curvatura? Não, olha só. O Sol ele vai reto, até chegar num ponto que, pela perspectiva do observador, ele não se torna mais visível. Tudo isso é comprovado de forma empírica, tá? Mas não, a gente é doido, né, de acreditar em tudo isso. A gente está aí desvirtuando as pessoas. Gente, é complicado, viu? Mas, pessoal, é isso, tá? O que a gente conclui de tudo isso? O objetivo aqui, como eu falei, não é ficar, quer combater pessoa tal. Eu, sinceramente, não. Cada um dia vai prestar conta perante ao Criador, mas o que eu sou incisivo aqui é o seguinte: se você se diz servo do Pai, você não tem que defender a verdade do Pai, a verdade que está relatada na palavra. Cada dia mais está ficando explícito aquilo que a Bíblia relata em Apocalipse 17, Apocalipse 18, que aqueles que são partícipes da Grande Babilônia serão julgados junto com ela. E a Grande Babilônia, que é uma cidade, né, nas regiões superiores, controlada por hostes malignas, mas que controla o sistema da Terra, político, midiático, farmacêutico, acadêmico, educacional, científico, religioso, todos esses meios são controlados por essa Grande Babilônia. Ou seja, todos que são partícipes da Grande Babilônia serão julgados junto com ela. Cada vez mais está ficando explícito isso. O Criador envia a operação do erro para aqueles que rejeitam a sua verdade. E a operação do erro está ligada diretamente à vinda do anticristo e ao sistema da besta. Então imagina só essas pessoas aí negando a verdade na cara dura, dizendo ser servas, dizendo, mesmo que talvez seja verdade, não faz muita diferença. Poxa vida, está muito claro na palavra. O Criador envia a operação do erro para aqueles que rejeitam a sua verdade. Mais uma vez, é claro que o principal é o evangelho, a sã doutrina. Eu mesmo discordo de muita coisa que eu vejo aí do movimento terra plana, né, dessas pessoas que defendem a cosmologia, muitas pessoas aí se desvirtuando do caminho, porque o principal não é isso. Mas sim, isso influencia a gente a compreender mais a realidade como ela é, influencia a gente tirar essa visão materialista, ter uma visão mais espiritual, a entender que a existência do Criador é um fato, enquanto que essas teorias ateístas, gnósticas, elas querem nos tirar do foco de buscar o Pai. E esse pessoal, eles deveriam ser mais honestos com os seus seguidores, não é? Inclusive, até Obadias 1,4 é mais um que fala, ó: ainda que te eleves como a águia, ainda que faças o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Criador. Então, como que aqueles que tentarem estabelecer o seu ninho entre as estrelas, ou seja, sair da terra, o Criador os derrubará? Como é que homens já saíram da terra, foram para a Lua, têm equipamentos para Marte? Como é que você explica tudo isso, né? Mas, enfim, por fim fica essa reflexão. E aí? Em meio a tudo isso que eu mostrei, que é irrefutável, tá? Se você for honesto, você vai admitir, é irrefutável a visão daqueles que escreveram a Bíblia, daqueles que foram inspirados pelo Criador para escrever a Bíblia, comparado com a visão científica moderna que tem totalmente, que está totalmente ligada com o ocultismo, né, com a maçonaria, com a alquimia, dentre tantas outras coisas. E aí, por fim, em que você prefere acreditar? Na Bíblia, que você diz ter como livro sagrado, ou na pseudociência mainstream? Então fica aqui essa reflexão, e para você que diz defender a verdade, defenda a verdade de fato, tá? Não relativize a verdade, não negue a verdade, e não pense que esse mundo é o fantástico mundo de Bob, porque não é. Sim, nos enganaram em muitas coisas, e na cosmologia também nos enganaram. Se Satanás é o Deus deste mundo, e se o mundo todo jaz no maligno, e todas as áreas elas foram corrompidas de alguma forma, por que a área da cosmologia é a única que não foi corrompida? Não sejamos tão inocentes assim, né? Igual o pessoal aí do design inteligente, não. Teoria da evolução, mentira. Terra bilhões de anos, mentira. Dinossauros não é dessa forma. Mas heliocentrismo, não. Heliocentrismo está correto. E se a Bíblia relata outra coisa contrária, está errado. Poxa vida, né? Lamentável isso aí. Mas vai daqueles que realmente servem ao Criador, que tem uma busca genuína, e daqueles que preferem amar a mentira e rejeitar a verdade. Terão
colherão tudo isso que estão fazendo, né? Principalmente aqueles que influenciam outras pessoas a descredibilizar a verdade, que é uma só e que é relatada na palavra, que o nosso próprio mestre, Yeshua, também relatou em sua palavra. Mas é isso, pessoal, fica aí todo esse embasamento. Se você gostou desse vídeo, né, dessa live, compartilhe com quem você acha que faça sentido, para que a pessoa desperte, para que a pessoa se liberte desses enganos e creia na verdade como ela realmente é. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre a cosmologia, como mudou na minha vida essa concepção, assim como muda na vida de muitas pessoas. Eu, particularmente, não conheço ateu que acredita na cosmologia bíblica. Agora, o que mais tem por aí é ateu que tem a visão heliocêntrica, né? Até porque a visão heliocêntrica é a única que dá respaldo para o ateísmo, né? Até porque até no passado, com a visão cosmológica correta, ou servia ao Criador ou servia a outras divindades. Todos sabiam que existia um mundo espiritual. Não tinha ateísmo. O ateísmo se dá por causa dessas teorias modernas, não é? Mas, segundo alguns, aqueles que querem associar a Bíblia com a cosmologia correta são desonestos e estão fazendo um desserviço, né? Esses mesmos que são tão amantes do sistema, tão envolvidos com o sistema, né? Como a Bíblia diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É isso, meus irmãos. Shalom a todos, que o Eterno os abençoe grandemente. Eu vou nessa. Eu espero que essa live tenha edificado a sua vida. Até mais.